Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez estamos juntos aqui para dar continuidade ao nosso curso Aprendendo a Falar com Jesus. Curso da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e do Ministério de Evangelização. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema que está proposto, obstáculos à evangelização bíblica. E recapitulando o nosso tema, obstáculos à evangelização bíblica, vimos até o momento sobre os 3 erros que têm atrapalhado a igreja em sua missão, levando-a muitas vezes a realizar uma evangelização não bíblica. E foram apresentados na primeira parte deste nosso tema 3 erros relacionados ao conteúdo da mensagem. Ou seja, o sincretismo, a superficialidade e o legalismo. O evangelista Jonathan trabalhou no nosso último encontro esses 3 erros cometidos muitas vezes que estão relacionados ao conteúdo da mensagem. A forma como se traz a mensagem a todos hoje tem muito a ver com o sincretismo, superficialidade e legalismo. São erros que podem prejudicar a mensagem do Senhor. E hoje nós falaremos sobre outros 3 erros, agora relacionados com a postura dos mensageiros, daqueles que pregam a palavra de Deus. Preste atenção, nós vamos falar um pouco hoje sobre o pragmatismo, a atitude de gueto e o mau testemunho dos pregadores. Isso tem influenciado muito negativamente a pregação nos nossos dias, a evangelização. E eu quero, antes de mais nada, começar a nossa conversa com o texto de Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho quando conhecemos o evangelho da maneira correta. E é isso que nós vamos ver um pouco hoje. Mas eu quero, antes de mais nada, orar com você. Eu quero pedir a Deus que ilumine a sua mente e permita que você hoje entenda um pouco mais sobre a prática da evangelização. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque de maneira esplendorosa o Senhor abre as nossas mentes e o nosso coração para o entendimento da tua palavra. Eu peço ao Senhor agora que nesse instante acalme o coração e a mente dos meus queridos irmãos e ouvintes. E peço que o teu Espírito Santo atue, fazendo-nos entender a tua vontade. Obrigado por mais este momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, hoje nós vamos falar um pouco sobre os erros relacionados à postura dos mensageiros. E um deles é o pragmatismo. O que seria o pragmatismo, não é? Você pode estar perguntando. A mensagem ou o mensageiro pragmático é aquele que se preocupa apenas com o resultado da mensagem e não com o alcance dela. Ele está preocupado apenas com o resultado e não com a ação do Espírito Santo. O pragmático é aquele que só se preocupa com o resultado. No caso da mensagem pragmática ou do pregador pragmático, é aquele que não está preocupado se a mensagem vai alcançar o coração das pessoas que estão lhe ouvindo. Ele apenas quer ver os resultados, né? E uma definição muito importante sobre o pragmatismo é a seguinte: com o pragmatismo caímos no erro de avaliar o sucesso da nossa evangelização pelo número de pessoas que aceitaram a mensagem. Somos pragmáticos quando sacrificamos princípios em prol de resultados. O pragmatismo prioriza a quantidade em detrimento
da qualidade e muitas vezes age de forma desesperada, ignorando a soberania de Deus no avanço do reino. A atitude pragmática se esquece que nem tudo o que funciona dá certo e agrada a Deus. Nem tudo o que impressiona aos homens impressiona a Deus. Somos pragmáticos quando não julgamos com base na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. A conversão das pessoas, mas rapidamente as consideramos como crentes que colocamos em nosso relatório estatístico que mais uma pessoa foi salva. Acrescentamos ali mais um salvo, mais um salvo. Mas o pragmático, de fato, ele não se preocupa com a pregação que atingiu o coração daquele homem e a forma como ele foi transformado. Ele apenas quer a estatística. A verdadeira conversão, ela é manifestada em verdadeira fé. E fé em Cristo. Atos 8 fala disso, nos seus versículos 35 a 37, também no capítulo 13, versículos 38 a 39. A verdadeira conversão, ela é manifestada em verdadeira fé em Cristo e em verdadeiro arrependimento, como Atos 2, 3 e 26 falam também. Evangelistas pragmáticos não avaliam os frutos da fé, ou de fé e de arrependimento. Apenas se contentam com uma aparente conversão. Somos pragmáticos quando, na evangelização, agimos como se tudo dependesse de nós e do nosso esforço e da nossa pregação. Pensando assim, concluímos que as pessoas, elas não crerem em Jesus porque nossa pregação não foi boa, não significa o fato de que Deus não agiu no coração delas. Mas a minha pregação é que tem que transformar o coração da pessoa. O nosso poder de convencimento tem que ser suficiente e eficiente. Os nossos argumentos em favor da fé cristã têm que ser os melhores. As estratégias que escolhemos têm que dar certo para que a pessoa se engaje e ela entre na relação, na relação de salvos. Mas não é assim que funciona com Deus. Nós sabemos disso, que a palavra de Deus nos ensina que é o Espírito que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porém, se pregamos fielmente o Evangelho no poder do Espírito Santo, podemos ter a certeza de que os frutos não virão de mim, virão de Deus. E em sua soberania, Ele escolherá agir desta forma. Também somos pragmáticos quando confiamos de forma excessiva em certo método ou estratégia, considerando que se seguimos todos os passos do processo, os resultados vão vir. O que precisamos entender de fato é que a evangelização, ela tem mais relação com uma mensagem a ser pregada e vivida do que com um método a ser executado. Boas metodologias de evangelização nos dão uma direção e nos auxiliam, assim como as boas estratégias servem de ferramenta para comunicar a palavra. Mas, apesar disso, nossa expectativa deve estar posta na ação do Espírito Santo, que age nos corações por meio da pregação da palavra de Deus. Não podemos, meu querido irmão,
ignorar a importância dos resultados dos frutos. Trabalhamos para isso e esperamos que grandes coisas aconteçam. É bem verdade que a falta de frutos na evangelização muitas vezes aponta para algo que está sendo feito errado no processo. O evangelho é o poder de Deus. E quando o evangelho é pregado, grandes coisas acontecem. Deus usa aqueles que se dispõem para serem usados por ele. Mas um princípio central deve preencher nossa mente e nosso coração. Na evangelização, somos movidos por obediência e nunca pelos resultados. Pregamos o evangelho porque recebemos uma ordem do Senhor Jesus e devemos obedecer a esta ordem. E é esta ordem que nos motiva na missão. Queremos tornar o nome do Senhor conhecido em nossa família, no nosso bairro, em nossa cidade e nas nações. Usamos métodos de Deus, os métodos de Deus, para trabalhar em sua obra. E de acordo com a capacitação que vem dele, nós trabalhamos, cumprindo assim os seus decretos. Na evangelização, então, nos esforçamos para anunciar a salvação em Cristo, confiando na ação soberana do Senhor. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a atitude de gueto. Falamos um pouco do pragmatismo, que é um grande erro e perigoso. Agora vamos falar um pouquinho da atitude de gueto, ou da alienação, que muitos pregadores acabam caindo nas suas pregações. Muitos mensageiros têm se preocupado, querido, em pregar a palavra de Deus apenas para as suas comunidades. Mas Cristo nos ordenou pregar a toda a humanidade. E é de fato importante que nos atentemos para o aspecto universal da pregação e saiamos da caixinha de uma vida de gueto e de alienação. Como definição, encontramos a seguinte definição sobre a atitude de gueto. Com a atitude de gueto, caímos no erro de nos ocuparmos apenas com as atividades internas da nossa comunidade, da nossa igreja, a ponto de sermos omissos e ausentes na sociedade onde estamos inseridos. Isto acontece quando nos cercamos apenas de relacionamentos cristãos e não nos atentamos às necessidades das pessoas não cristãs que estão ao nosso redor. Nossa igreja promove, ou a igreja de Cristo, na verdade, né? Aqueles que formam o corpo de Cristo, que pregam o evangelho do Senhor Jesus, promove apenas eventos, muitas vezes internos, que servem para a edificação do corpo, não tenha dúvida, e para a comunhão dos irmãos. Isso é atitude de gueto. Em nossas casas, só recebemos amigos da igreja e irmãos em Cristo. Não nos envolvemos de forma ativa nos problemas da cidade e do nosso bairro, seja individualmente, ou como cristãos, ou coletivamente como igreja local. Nossa fé é vivida apenas no privado. Nossas igrejas não são receptivas de fato. Não há muitas pontes, muitas conexões de contato para que os não crentes se aproximem de Deus e da sua palavra. Criamos uma subcultura cristã e vivemos em nossa própria mini sociedade. É bem verdade que o mundo onde estamos inseridos promove uma cultura do pecado e da desobediência a Deus.
O próprio João relata na sua primeira carta, no capítulo 5, 19, o mundo inteiro jaz no maligno. A sociedade, de fato, se mostra afundada em impureza, corrupção e engano. E as pessoas, como diz Paulo lá em Efésios 4, 17 e 18, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos e alheias à vida com Deus. Preste atenção nisso, querido. Preste atenção, comece a observar se de fato nós, como corpo de Cristo, como igreja, temos andado assim ou não. É normal, diante de um contexto assim, surgir o desejo de se retirar deste mundo, na tentativa de não ser influenciado ou contaminado com tudo o que o ambiente propõe. É muito mais prazeroso e seguro convivermos com aqueles que professam a mesma fé que a nossa e que compartilham dos mesmos valores do reino. Porém, é da vontade do Senhor que sejamos crentes no mundo. Jesus orou em João 17, pedindo ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que aqui fôssemos guardados do mal. Capítulo 17, versículo 15. Perceba, Jesus não exclui a necessidade de sermos preservados e guardados da influência do mundo e do inimigo. Para isso, somos santificados pela palavra e guiados pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, somos enviados por Jesus ao mundo para cumprir nossa missão. Lá em Mateus 5, 13 a 16, Jesus chama sua igreja de sal da terra e de luz do mundo. O sal salga, trazendo sabor, e a luz ilumina, trazendo claridade, esclarecimento. Ambas as comparações expressam o impacto e a mudança que o cristão deve causar no ambiente onde está inserido. Porém, se o sal perder o sabor e se a luz é escondida ou abafada, eles perdem seus propósitos e se tornam inúteis. A igreja não deve se tornar igual ao mundo, porque isso seria perder o seu sabor. Mas a igreja também não pode se alienar e se isolar do mundo, pois isso seria esconder e abafar a luz. Se assumirmos uma atitude de gueto, nos relacionando apenas com os outros cristãos, e nos ausentarmos do mundo, não brilharemos e a luz de Cristo para aqueles que vivem na escuridão do pecado não surgirá. Por isso precisamos tornar a nossa fé pública e viver o evangelho no mundo, onde as pessoas que não conhecem o evangelho estão. Precisamos achar um equilíbrio, mas nem sempre seremos ou estaremos alienados, deixando de ter o envolvimento com a cultura. Nem sermos mundanos deveremos ser, muito menos nos envolver demais a ponto de viver como eles vivem. Jesus Cristo viveu no mundo e ele não praticava as coisas que o mundo praticava. Ao contrário, influenciava o mundo com a sua atitude, com o seu comportamento. O que Deus deseja de nós é que influenciemos o mundo vivendo nele como Jesus influenciou e viveu, para que de fato resplandeçamos como luzeiros, como diz Filipenses 2:15 e 16. Lembremos então que o mensageiro não pode trazer uma mensagem pragmática, muito menos alienada às questões do mundo, principalmente no que se diz respeito ao pecado.
E por último, ele não pode dar mau testemunho. Vamos falar um pouquinho dessa terceira questão que tem complicado a vida de muitos mensageiros nos nossos dias. O mau testemunho. Uma definição desta questão diz assim: com o mau testemunho, caímos no erro de pregarmos uma mensagem que não vivemos. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É o ditado popular que resume esta ideia do mau testemunho. As verdades do evangelho que professamos muitas vezes não são acompanhadas de um verdadeiro viver cristão. As ideias que as pessoas ouvem de nós não combinam com as nossas práticas. Cuidado, querido. No ambiente familiar, na escola, na empresa, na sua profissão, você tem oportunidades, mas muitas vezes são perdidas. E portas são fechadas porque não somos vigilantes e praticantes da palavra de Deus. Jesus, em seu ministério, confrontou muitas vezes os fariseus por serem hipócritas e colocarem nas pessoas um fardo que nem eles conseguiriam carregar. Lá em Mateus 23, Jesus censura fortemente os escribas e os fariseus, dizendo para eles o seguinte: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, de Jesus aos fariseus, lá em Mateus 23 e 27. Meu irmão, a mera religiosidade empobrece o nosso testemunho, tira a nossa autoridade e nos impede de sermos uma bênção no reino de Deus. A Bíblia nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Abra lá em Mateus 7, 24, Tiago 1, 22, leia. Se nos envolvermos na evangelização, mantendo uma postura hipócrita e repreensível em nossas vidas, traremos descrédito para o evangelho e o nome de Deus será blasfemado por nossa causa. Lembre-se o que diz Romanos 2, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas o que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha só, querido, preste atenção nisso. Por isso é que precisamos nos esforçar para manter exemplar o nosso procedimento no meio dos não crentes. Precisamos, de fato, vigiar e o nosso comportamento ser cuidado e observado a todo instante. Cuidar das nossas palavras, das nossas atitudes. Não somos perfeitos e iremos falhar em alguns momentos,
da nossa caminhada, mas em tudo a graça de Deus será manifestada, nos perdoando e nos capacitando para sermos boas testemunhas em Cristo Jesus. Meu amado irmão, obstáculos à evangelização, tire-os do seu caminho. Tire estes obstáculos horrendos. Tire estas coisas que têm muitas vezes feito você e outros tropeçarem. Tire o sincretismo, a superficialidade, o legalismo, o pragmatismo, a atitude de gueto, o mau testemunho. Seja um servo fiel a Deus e Ele te recompensará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no nosso próximo encontro para a glória de Deus. Até lá!